Porque a paciência é uma característica essencial de qualquer apostador a sério. Por que é que os apostadores precisam de ser pacientes? Compreender a influência dos vieses cognitivos. De que forma é que a paciência nos pode ajudar a tomar decisões racionais? A tecnologia está a tornar-nos impacientes? Ganhar a vida a fazer apostas é muitas vezes uma atividade romantizada, como estando repleta de momentos de grandes decisão e de momentos eufóricos, devido a ganhos surpreendentes. A realidade não podia ser mais diferente. Os apostadores precisam de trabalhar arduamente, aprender rapidamente e ser disciplinados para terem sucesso. A paciência também é uma característica essencial para qualquer apostador sério, e este artigo explica por quê. Compreender o lado psicológico de fazer apostas é tão importante como ter o tipo certo de informações e apostar com a casa de apostas certa. Nem toda a gente aposta pelas mesmas razões. Existe uma miríade de razões por que jogamos, mas independentemente da motivação, se deseja lucros consistentes, é útil seguir certas regras. Por que é que os apostadores precisam de ser pacientes? A paciência, a capacidade de aceitar ou tolerar atrasos, problemas ou sofrer sem ficar irritado ou ansioso, é muitas vezes negligenciada como um importante componente de ganhar dinheiro com apostas. Ser capaz de calcular o valor esperado e vencer a linha de fecho é, sem dúvida, importante, mas num ambiente que pode ser influenciado pela aleatoriedade e pela sorte, os apostadores também precisam de ser pacientes. A lei dos grandes números é talvez a melhor forma de explicar como a paciência é importante nas apostas. No centro do teorema de Jacob-Bernoulli encontra-se o princípio do desvio esperado. Em termos de apostas, este seria a expectativa de uma moeda cair cara ou coroa, ou a roda da roleta cair no vermelho ou no preto, um número par de vezes numa amostra restrita. Fique a saber mais sobre a lei dos grandes números nas apostas. Naturalmente, em algum momento, coisas como atirar a moeda ao ar e a roda da roleta acabam por se equilibrar. Da mesma forma, se um apostador tiver uma vantagem que é maior do que a margem da casa de apostas, os casos de aleatoriedade e sorte acabarão, em algum momento, por se equilibrar. Isso simplesmente requer paciência para evitar restringir o tamanho da amostra dentro da qual esta expectativa será realizada. Joseph Bushdall também destaca os motivos por que a paciência é uma característica essencial nas apostas no seu artigo Tornar-se um apostador lucrativo, uma questão de sorte ou capacidade. Utiliza o exemplo de Nat Silver de como um jogador de pôquer competente poderia ainda apresentar perdas depois de até 100 mil mãos, 2 anos a jogar 40 horas por semana. É verdade, este é um exemplo extremo, mas mostra como é importante compreender que, logo que se tem uma vantagem, ainda é necessário estar preparado para guardar pelos resultados positivos. Compreender a influência dos vieses cognitivos. Os apostadores poderão ter conhecimento das armadilhas comuns em que as pessoas caem, compreender o que é a falácia do jogador e saber que, desde que tenham uma vantagem, ganharão dinheiro se esperarem o tempo suficiente. No entanto, determinados vieses cognitivos podem interferir com este raciocínio lógico. Existem inúmeros artigos nos recursos de apostas que analisam o impacto que os vieses cognitivos têm no nosso processo de tomada de decisões quando fazemos uma aposta. Quer seja o viés do favorite long shot ou o viés da retrospectiva, a paciência é um dos muitos mecanismos que podem ajudar os apostadores a não se desviarem do juízo racional. Lucro a curto prazo versus sucesso a longo prazo. Um viés cognitivo que a paciência pode ajudar os apostadores a controlar é o desconto hiperbólico. A tendência para escolher um pagamento imediato em relação a um ganho maior, que irá demorar mais tempo a conseguir. Esta ideia é talvez melhor expressa se olharmos para os métodos de apostas e para o facto de diferentes perfis de apostas serem mais adequados a um método em particular. Alguns apostadores querem a grande vitória instantânea e apostarão o máximo dos seus fundos de uma só vez, mesmo correndo grande risco de ficarem falidos. Outros utilizarão métodos progressivos, como o de Fibonacci, apostando continuamente após as perdas para recuperarem todas as paradas anteriores.
No entanto, os métodos de apostas proporcionais, como o critério de Kelly e de Fixas, reduzem em grande medida e até eliminam o risco. Portanto, por que não haverá toda a gente de utilizar esses métodos? Paciência e racionalidade. Se acreditarmos na teoria da escolha racional, todas as decisões que fazemos são baseadas no pressuposto de que estamos a maximizar a nossa vantagem e a minimizar as nossas perdas. No entanto, este nem sempre é o caso nas apostas. Se um apostador quiser fazer uma aposta de $10 e a sua casa de apostas habitual oferecer probabilidades de 2,22, mas 2,25 estiver disponível noutro local, uma diferença de 0,30 se ganhar, será que ele muda de casa de apostas? Talvez sim, talvez não. Se o mesmo apostador tiver a mesma opção, mas quiser apostar $100.000, sentir-se-á mais inclinado a mudar de casa de apostas, devido aos $3.000 adicionais. Contudo, em ambas as situações, será que o apostador tem uma oportunidade de maximizar a sua vantagem? Os apostadores sérios sabem como o valor, as melhores probabilidades, é importante, independentemente da pequena diferença que possa fazer. Eles sabem que, às vezes, é preciso um esforço extra para encontrar o tal valor e que, com alguma paciência, eles conseguirão mais lucro com melhores probabilidades. É por isso que as margens baixas da Pinnacle são tão populares. Fique a saber como calcular as margens de apostas. Em termos de racionalidade, também é importante compreender que a ansiedade realça comportamentos irracionais. Se um indivíduo é paciente, ele diminuirá tais comportamentos que o ajudarão a racionalizar as decisões que toma. A tecnologia está a tornar-nos impacientes? Fora do mundo das apostas, os avanços na tecnologia possibilitaram que a aquisição de bens e a satisfação de necessidades fosse mais fácil do que nunca. Pode encomendar uma pizza com toque de um botão, já não é preciso movimentar-se para ir às compras, e até chamar um táxi exige menos esforço do que antes. Este desejo de gratificação instantânea introduziu-se nas apostas, e os apostadores têm agora à disposição meios intermináveis para fazer apostas que exigem um esforço mínimo e, crucialmente, para algumas casas de apostas, o mínimo de pensamento. As apostas depuradas já existem há muitos anos, mas as apostas mais populares e as apostas de tendência destacam como o efeito de carruagem. Comportamento de manada domina as apostas recreativas. Esperar pelo que sabemos que está para chegar. Resumindo, os apostadores precisam de ser pacientes e de ver o panorama mais amplo. Se tem valor esperado positivo, mas ainda sofre perdas, precisa de entender que é simplesmente uma sequência de perdas numa amostra maior que irá produzir o lucro. Apostar tem a ver com conseguir uma vantagem sobre a casa de apostas, encontrar o valor esperado positivo e compreender as margens para que saiba quanto custa a sua aposta. No entanto, para além de uma fórmula vencedora, é preciso ser suficientemente paciente para ver os resultados desejados. As apostas não são uma lotaria. Não vai ficar milionário de um dia para outro. Agradecimentos ao autor, Benjamin Cronin, Psicologia de Apostas Pinnacle.